Diária média não paga boleto. Quanto que eu cobro pela minha diária? Eu vou apresentar para você os principais pontos que você deve levar em consideração antes de precificar sua diária. Por quê? Porque muitas vezes a diária, o preço que você cobra, é responsável por atrapalhar as suas vendas. Não estou dizendo que é o único ponto que impacta nas suas vendas, mas uma precificação errada impede você de se manter competitivo, atrativo e, obviamente, mais importante, lucrativo. Beleza? Então a live de hoje a gente vai falar sobre isso. Você que está assistindo a live minha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Felipe Lagreca, eu sou especialista em marketing para meios de hospedagem e nos últimos anos aí eu assessorei mais de 1.200 meios de hospedagem, mais de 300 alunos que estão aí, tendo resultados com o seu meio de hospedagem através da metodologia que eu compartilho com vocês aqui. Beleza? Então vamos lá, tema da live de hoje, diária média não paga boleto. Quanto que eu cobro pela minha diária? Ou seja, isso é um tema que eu digo muito. Diária média não paga conta. Diária média não paga conta? Não, não paga conta. Você tem que saber precificar. Não é a sua diária média. Porque às vezes você pode estar com uma diária média linda, uma diária média lá em cima, diária média alta, só que a tua ocupação está lá embaixo. A tua ocupação está baixa. Então, consequentemente, você não vende. Então, entenda que diária média não paga conta. Esse é o primeiro ponto já para você guardar e já começar aquela pulga atrás da orelha. E aí, o que eu quero que você entenda na live de hoje? Eu me lembro que durante os workshops que eu apresentava pela Booking, quando eu visitava o Brasil todo, as regiões aí, eu apresentava o seguinte ponto, que preço, formas de pagamento e taxas influenciam em 92% as escolhas dos hóspedes por um meio de hospedagem. 92%. Ou seja, se você tiver um produto muito bom, extraordinário, mas o preço estiver errado, perdeu venda. Se as formas de pagamento não forem boas, está perdendo venda. Se cobra muita taxa, taxa de eletricidade, taxa de limpeza, taxa de serviço, está perdendo reserva. Então, o que você precisa entender é que muitas vezes você tem uma hospedagem que é boa, só que aí você está cobrando a mais, ou seja, o preço está muito caro, as pessoas que são os seus hóspedes ideais não enxergam valor na sua hospedagem, porque, cara, eu não estou enxergando esse valor todo, por que ele cobra esse valor? Tem que ter uma justificativa. Quando o seu hóspede não enxerga, talvez a sua proposta de valor não esteja clara, ou você precisa melhorar a sua comunicação, ou até mesmo melhorar o produto. Isso aí eu também não descarto, porque a gente vive no mundo, segundo o autor Simon Sinek, que tem um livro ali que eu gosto muito, chama-se O Jogo Infinito, a gente vive num jogo que não tem fim. Ou seja, uma partida de futebol tem começo, meio e fim. O jogo da vida não existe fim. É uma constante evolução, é uma constante melhora o tempo inteiro. Então, hoje, o que você está fazendo está bom. Daqui a 6 meses, pode não estar sendo bom e você vai precisar se reinventar de novo. E é assim que funciona. Lagreca, dá muito trabalho. Pois é. Se você está achando que vai ganhar dinheiro sem ter trabalho, me diga onde é que tem isso que eu também quero. Onde é que tem? Onde é que ganha dinheiro sem ter trabalho? Só com esses bolsas aí, Esses Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê, que aí é um bocado de gente que não quer trabalhar e quer mamar na teta do governo, mas eu tenho certeza que você não é assim. Beleza? Então, preste atenção que na live de hoje você vai entender todo esse passo a passo. Por quê? Porque você pode estar cobrando a mais. A percepção de valor, acho que não está enxergando. Ou você está deixando de ganhar mais dinheiro porque você tem um meio de hospedagem bacana e você está cobrando pouco por ele. Pode ser um, como pode ser outro. Mas, obviamente, que é muito mais comum você estar cobrando a mais e estar vendendo menos. Essa é a situação mais normal. E todo meio de hospedagem passa por isso, tá? Isso aqui que eu vou compartilhar hoje não é um tema específico para hotéis, para pousadas, ou simplesmente só anfitriões utilizam. Não, esse tema que eu vou compartilhar hoje, ele encaixa para todos os tipos de hospedagem. Por quê? Primeiro ponto que eu tenho que dizer para vocês que é muito importante para precificação é você conhecer quem que você atende. Se você não sabe quem é o hóspede que você atende, quanto é que você sabe como é que cobra? Quanto que você sabe que cobra? Aí você faz assim, eu cobro famílias. Beleza, tu tem uma diária de R$400. Você acha que uma família que tem uma renda mensal de R$3.000 tem condições de ir para a tua diária de 400? Não tem. Mas não é família? Você entende que isso é uma definição muito genérica? Não é famílias, é tipo assim, quem que você quer atender? Quem é o hóspede que conecta com a sua hospedagem? Qual é o poder aquisitivo dessa pessoa? Então, o primeiro ponto, antes da precificação, é tipo assim,
Para quem que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Porque não só da precificação, a gente já teve algumas lives já sobre isso, eu já levanto esse tema sempre. Antes de você souber para quem que você quer, o preço que você vai colocar, você tem que saber para quem que você quer vender. Por quê? Porque vai ter a preparação, o posicionamento, os diferenciais, as vantagens competitivas, a proposta de valor para depois entrar a precificação. Por isso que no meu método, eu não ensino as pessoas, vem cá, vamos mexer na book, aperta aqui, aqui, aqui. Porra, isso aí é burrice fazer um negócio desse. Eu primeiro tenho que ensinar a pessoa a, tipo assim, vamos definir tua base bem feita, vamos saber quem que tu quer atender, para depois a gente ir para a parte de vendas, que é exatamente nessa live que a gente está hoje, que pega um trechinho, um pedaço do meu método, que é sobre vendas. E você precisa entender que é a parte da precificação. Então, para quem que eu quero vender? Famílias. Não, não é famílias. Detalhe mais, qual o poder aquisitivo dessa pessoa? Né? Que profissão ela tem? Quanto que, né, mais ou menos, ela dispõe para gastar? Porque se você tem uma diária de 400, você precisa ter uma família aí que tem pelo menos uma renda mensal acima de 8, 10 ou mais. Se você tem uma diária de 1.000, você tem que pegar uma família que tem renda mensal acima de 12, 15, 20. Porque não é todo mundo que paga R$ 1.000 numa diária. Não é todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Saber para quem eu quero atender. Por quê? Mais uma vez, né? Naqueles 4 pontos que eu sempre toco. Eu tenho que definir o preço que eu quero cobrar. Tenho, óbvio. Eu tenho que saber o melhor produto que eu posso entregar pelo preço que eu cobro. Tenho. Eu tenho que saber se o hóspede que eu quero, ele enxerga valor no meu produto e se ele tem condições de pagar por esse preço. Opa, é aqui onde está a live. A live está aqui, ó. Está entre o hóspede e o preço. A gente está nesses 2 pontos aqui. Por quê? Porque se eu vou cobrar um preço, para que eu quero vender? É para família. Não, família não. Que tipo de família? Que classe social? É família com idosos? É uma família com nova? Por exemplo, eu sou uma família nova. Eu tenho menos de 40 anos, eu tenho 2 filhos e sou casado. Mas tem famílias aí que já tem 50, que tem 2 filhos adolescentes, que tem filhos que já são adultos, que já estão na faculdade. São famílias diferentes, são interesses diferentes. Uma família dessa tem interesse completamente diferente da minha família. Eu tenho crianças ainda. Então, para você entender que você precisa saber quem que você atende para definir quanto que você vai cobrar. E aí, em seguida, o segundo passo é tipo assim, e quanto custa o teu imóvel dormir uma noite fechado? Quanto custa uma noite da tua pousada, uma noite do teu hotel dormir fechado? Quanto custa? Lagreca, não sei. Pô, é outro ponto também. Como é que precifica? Se tu não sabe quem tu quer atender, não tem o hóspede definido, não tem. Não sabe quanto custa o quarto vazio, né? E aí, como é que precifica? Você entende que a maioria das pessoas, você que está aqui hoje, você está interessado em aprender, você não sabe. Quem dirá uma pessoa que não está nem atento que eu existo, que existe meu perfil, que existe custo do imóvel dormir fechado, que existe custo do quarto vazio, que é preciso, né, definir quem é a persona que eu quero, quem é o meu hóspede ideal para eu construir a minha estratégia. Tem gente que não sabe nem disso. Então, quando você tem pelo menos a consciência de que isso existe, você já está na frente de muita gente. Na frente de muita gente. Mas calma que ainda tem um caminho para ser percorrido para que você diga assim, concorrência? O que é isso? Nunca vi, nunca ouvi falar. O que é isso? Vai chegar a esse ponto. Óbvio, né? Que você vai aprendendo, né? E óbvio que você tem como acelerar esse aprendizado através de uma metodologia, mas com o passar do tempo, talvez daqui a 1, 2, 3, 10 anos você aprenda. Aí cada um tem sua curva de aprendizado. Uns vão querer acelerar o aprendizado, outros não. Então, 2 pontos que eu acabei de falar. Para eu precificar, eu tenho que o quê? Saber quem eu quero atender. E segundo ponto, quanto custa o meu imóvel dormir uma noite fechado. Por quê? Porque muitos de vocês pensam assim, Lagreca, meu imóvel dormir fechado, custo zero. Custo zero, pô. Como assim custo zero? Então quer dizer que os custos fixos você não vai pagar, não. Então, por exemplo, você tem um hotel, uma pousada, você paga um arrendamento. Aquele aluguel ali, se você tiver com a ocupação baixa, você não vai pagar aluguel, não. É proporcional. Eu só pago o aluguel, o valor do aluguel é proporcional à minha ocupação. É óbvio que não é. Próximo ponto. Você é um anfitrião. Você financiou a sua casa, financiou o seu apartamento para que ele seja pago através das locações. Aí o seu imóvel dormiu fechado. Né? Seu imóvel está fechado. Aí quer dizer que aquele dia que ele dormiu fechado, que não teve ocupação, vai ser descontado uma proporção daquilo da parcela. É óbvio que não. E o condomínio? Só paga condomínio se tem ocupação? Se tiver zerado, vai pagar condomínio do mesmo jeito. Se tiver cheio, vai pagar do mesmo jeito. São os custos fixos. E o IPTU?
E o funcionário, se você for hotel, pousada, seus funcionários. Se você for uma casa de praia que tem um caseiro, e aí? Não paga ele não? E a internet? E a TV a cabo? E o empréstimo que às vezes você contraiu para decorar o imóvel, para o imóvel ficar mais bonito, para ser mais atraente, para ter mais vendas, isso também não paga não? Então você entende que o fato do imóvel dormir fechado, ele representa um custo, que é esse valor que a gente precisa saber para que eu precifique, porque eu sei que abaixo desse valor eu não posso vender. E eu sabendo desse valor, vai me ajudar o quê? Na negociação, vai me ajudar na precificação, vai me ajudar numa projeção da minha taxa de ocupação, de quanto que eu preciso vender aproximadamente no pior cenário para poder pagar minhas contas e tirar o quanto eu espero tirar da minha hospedagem. Então, esses são pontos importantíssimos. Óbvio que os custos variáveis, realmente, eles vão ser zero. Os custos variáveis, eles vão ser zero se você dormir fechado. Os custos fixos, não. Os custos fixos estão lá. Então, os variáveis como água, energia, impostos, lavanderia, café da manhã, diarista, material de limpeza, óbvio que se você passar o mês fechado, esses custos vão ser basicamente zero, com exceção da taxa de bandeira, né, a taxa da concessionária de energia elétrica, que é o valor mínimo que você vai pagar, ou a de água, o restante vai ser zero. Não vai ter imposto, não vai ter lavanderia, não vai ter café, não vai ter limpeza, não vai ter material de limpeza. Então, esses são alguns pontos que você precisa entender antes de precificar. Porque todo mundo quer saber o segredo de precificar, mas poucos querem entender o raciocínio por trás da precificação. Porque é muito mais fácil copiar meu concorrente. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Só que você precisa entender que cada concorrente, né, digamos assim, ele tem os seus custos diferentes do seu. Não necessariamente que ele tem um flat, por exemplo, igual ao seu. Uma casa temporária no mesmo condomínio, são casas padrões, não significa dizer que ele tem o mesmo custo de você. Por quê? Porque talvez ele pagou a casa dele à vista. Ele pagou o flat dele à vista. Ele não deve R$ 1, ele não está devendo. Se ele não deve R$ 1, o custo dele é mais baixo. Porque ele não tem aquela despesa todo mês da parcela. Você já tem. Aí você vai seguir o teu concorrente, né? Digamos, o teu vizinho. E aí o teu vizinho está tranquilo e tu está cavando o buraco da tua dívida. Só ali cavando. Vendendo abaixo do custo. Pá, pá, cavando. Então, esse é um ponto que você tem que entender. E eu poderia facilmente exemplificar aqui no hotel. Eu me lembro muito bem que quando eu cheguei aqui no hotel, né, quando a gente iniciou a parceria, um pouco antes da pandemia, o hotel aqui cobrava diárias de quase R$ 200. Quando eu cheguei, fiz um estudo, identifiquei quem era o hóspede-alvo, mapeei os concorrentes, eu fiz assim, cara, R$ 200 numa diária desse hotel é caro. É caro. Quando eu falei pro dono assim, a gente tem condições de vender essa diária aqui desse hotel, a gente vai vender aqui a partir de 98 dias de semana e final de semana 120. Não, Filipão, que é isso? Tá maluco? A gente vai vender muito barato, eu vou ter prejuízo. Eu faço. Aí eu peguei por A mais B, desenhei a estratégia. Aqui, ó, o público é esse, poder aquisitivo é esse, a gente vai se posicionar assim, olha os concorrentes, olha os nossos diferenciais. É tudo isso aqui, ó. Se a gente vender tanto, o pior cenário é esse. Se a gente vender tanto, o cenário bom é esse. E se a gente vender tanto, o cenário excelente é esse. Confie no que eu estou dizendo e vamos. Eu fiz agora, né, um fechamento mais recente, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, eu tive uma média de lucro líquido, mês a mês, R$ 30 mil. Líquido, lucro líquido. O hotel deixou lucro líquido. E outra, e não é ocupação batendo na cabeça, não. Com exceção de janeiro, que janeiro deixou 77 mil de lucro. Só no mês de janeiro o hotel teve 77 mil de lucro. 77 mil os quebradinhos. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso que eu estou falando aqui não foram também com ocupações gigantescas, não. Foi simplesmente trabalhando a estratégia. É tipo assim, é o jogo contínuo. Eu não paro. Mas por quê? Porque eu ajustei o preço e o produto começou a ter saída. As pessoas começaram a enxergar, putz, esse hotel é bom. Então, eles começaram, a minha nota de custo-benefício começou a subir. Porque eu não sou um hotel econômico. Eu sou um hotel custo-benefício. Por quê? Porque eu estou cravado no ponto turístico da cidade, no bairro mais turístico da cidade, e eu estou a 30 metros da praia. Se eu virar aqui a tela, eu estou vendo o mar. Daqui de onde eu estou conversando com vocês, eu estou tendo uma vista do mar. Eu consigo ver o mar aqui da minha janela. Então, eu não sou um hotel de luxo, né? Eu não tenho vários, né, serviços e atributos que hotéis aqui, por exemplo, meu vizinho aqui, só atravessar a rua aqui, meu vizinho tem um hotel top. O hotel dele é 4 estrelas, tem recreação, café da manhã, serviço de quarto,
tem um monte de coisa. Eu não tenho esse cara, só que esse cara tem uma estrutura 10 mil vezes maior que a minha. Enquanto eu tenho 8 funcionários aqui, né? Às vezes um folguista, 9, o cara aí tem mais de 50. Então, ou seja, a minha proposta ela enxuta que está de acordo com a estratégia que eu tenho em mãos para jogar hoje. Poderia fazer melhor? Sempre pode, mas tudo depende de orçamento, depende da estratégia de que a diretoria quer que eu faça. Então, Lagreca, eu quero isso. Então, ó, então a estratégia é essa e essa. Ah, Lagreca, agora eu quero isso. Vamos por isso e isso. Então, o que você precisa entender, né, que eu acho que é fundamental na precificação, é saber para quem vai vender e saber quanto custa o quarto vazio. Pronto. Essas duas coisas aqui são os pilares centrais para você precificar corretamente. E não ficar acompanhando os outros. Porque uma coisa é você, tipo assim, tá copiando os outros, mas com base em quê essa cópia? Com base em quê? Ah, porque fulaninho, mas às vezes sabe bem menos do que tu. Por isso que eu falo, não existe concorrência para quem estuda, não existe concorrência para quem entende. Beleza? Então, como vocês sabem, né, vamos aí, papel e caneta na mão, 20 minutinhos de live, as introduções foram feitas. Você que está me assistindo pelo YouTube, deixe logo o seu like aqui no vídeo. Não esqueça não. Deixe logo o seu like no vídeo aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. E, obviamente, se você quiser, tá aqui, ó, meu Instagram. Entra no meu Instagram e começa a me seguir. Tá aqui, ó, @felipe.lagreca. Você que tá me vendo no Instagram, faz um favor para mim. Desce o dedinho aqui no coração, que agora a gente vai começar a parte mais importante da live. Desce o dedinho aqui no coração. E aqui que você tá vendo tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho aqui, manda para 2 pessoas. Manda para 2. Assim, ó, vem escutar o Lagreca aqui. Jogo rápido. Vai lá. Clica aqui, manda para 2 pessoas. Beleza? Cadê minha água que eu peguei aqui? Deixa eu pegar uma água aqui que eu vim correndo. Deu nem tempo de eu trocar minha garrafa. Já vim. Nossa, eu fiz um clareamento nos dentes agora. Cara, tomei água gelada do jeito que chega, tô doendo. Mas tô com os dentes brancos, né? Mais branco, né? Vamos lá. Então, primeiro ponto. O que é que eu tenho que saber, Lagreca, para eu precificar? Eu tenho que saber o custo do meu quarto vazio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Eu tenho que saber para quem eu vou vender. Qual é o poder aquisitivo? Né? Obviamente que existem outros pontos para que eu venda mais, que é o quê? A minha proposta de valor, meus diferenciais, mas eu tenho que saber para quem eu vou vender, porque eu tenho que saber até quanto essa pessoa chega, né? Até quanto essa pessoa paga pela minha diária. Porque eu posso ter um produto top para um público que não tem condições de pagar. E o público que tem condições de pagar não valoriza a minha hospedagem e prefere uma hospedagem às vezes superior do que a minha. Então, saber o custo do quarto vazio e saber quem eu quero atender, quem são meus hóspedes ideais. Terceiro ponto, qual é a sua proposta de valor? O que é que lhe diferencia, né, dos demais concorrentes? Como é que você se diferencia dos demais concorrentes? Esse é um ponto. Você tem que saber o seu posicionamento, a sua proposta de valor, porque isso também impacta no valor que você cobra. Se eu tenho uma proposta de valor muito diferente dos meus concorrentes, né, e que todo mundo valoriza, eu posso cobrar mais caro. Isso está atrelado no meu preço. A gente pensa que não, é óbvio que tá. Você acha que seu preço é o quê? Só concorrente? Não. Se você está fazendo isso, significa dizer que você não tem diferencial nenhum. Que o seu único diferencial chama-se preço. E eu tenho certeza que se você botar a mão na consciência, você vai ver, cara, realmente, eu só me vendo pelo preço. Eu tenho que botar a mão na consciência, eu tenho que sair, né, dessa espiral, eu tenho que sair desse vício de achar que eu só vendo por conta de preço. Porque às vezes o teu produto não é legal. E aí eu repeti isso numa live passada, que teve muita gente que me mandou mensagem falando sobre isso. Pô, Lagreca, quando tu falou assim, dorme no teu imóvel, dorme no teu hotel para tu ver se é isso tudo mesmo que tu pensa que é. Dorme, passa uma noite lá, passa uma noite não, passa mais um tempinho, né, para você ver melhor. Passa uns 3 dias, 5 dias de segunda a sexta no teu imóvel, para tu ver se realmente aquele preço que tu cobra é tudo isso que tu oferece. Porque tu vai dizer, porra, é verdade mesmo, né, cara? É verdade, cara, isso aqui não bate. Quarto ponto, as demandas, né, para as diferentes épocas do ano. Eu tenho que ter as demandas. Por quê? Porque, cara, a gente está no meio de uma sazonalidade. Principalmente quem está agora no Nordeste, né, sabe que, como dizia lá o poeta, né, Tom Jobim, né, e Elis Regina, né, que Elis Regina, não, acho que é a música que ele canta com Vinícius, né, que é um CD que tem antigo, que ele canta, acho que é com Miúcha, que ele canta que são as águas de março fechando o verão. Então, quem está no Nordeste sabe que esse período agora é chuva. É chuva, é vento, é molhadeira, entende? Então, tipo assim, ninguém vai pra praia nesse período. Então, você entender, cara, agora chegou o período que, tipo, eu tenho que ligar agora o modo sobrevivência. Aí você diz, cara, mas como assim? Eu não ganho dinheiro no inverno? Ganha. O que é que eu sempre digo para você?
que o planejamento de uma hospedagem ela é feita de forma anual. Se eu não planejar meu orçamento, se eu não planejar minhas vendas de forma anual, quando chegar no mês de março agora, que a minha ocupação der 20%, 30%, eu vou dizer, caramba, e agora, velho? Mal estou conseguindo pagar as contas, porque você sabe, melhor do que eu, que em torno de 30% a 40% das diárias que você tem para vender, elas servem para pagar contas. Então, por exemplo, se você é um anfitrião, você sabe que você precisa ir em torno de 9 a 12 diárias, dependendo do seu custo, do seu ticket, para pagar suas contas fixas. Depois que você passa disso, é que você começa a ganhar dinheiro. A mesma coisa com hotel, com pousada, a mesma coisa. Uma pousada tem 10 quartos, 300 noites para vender. Então eu sei que ele precisa vender 90 a 120 noites para equilibrar as contas, para depois ele começar a ganhar. Então você tem que entender que nessas diferentes épocas do ano, o meu primeiro foco como gestor de qualquer tipo de hospedagem é pagar conta. Eu tenho que pagar conta. Eu não posso pensar em ganhar dinheiro, em precificar, porque eu vou botar tanto, porque vai me sobrar tanto. Cara, primeiro foco em pagar conta. Pagou conta, tirou aquele peso das tuas costas, agora está na hora de eu ganhar. Basicamente é assim que eu, Lagreca, raciocino. E, sendo bem sincero para vocês, eu estou tendo bastante êxito nessa minha estratégia. Tá? Então, assim, como eu falei para vocês, o mês que eu menos tive lucro aqui no hotel foi 19 mil. Foi o menor lucro que eu tive aqui no hotel, foi 19 mil, que foi o mês de setembro. De setembro em diante, nenhum mês bateu abaixo de 24. Nenhum mês abaixo de 24. 24, 26, 27 e tal. Teve mês que deu 33, 34, teve um mês que bateu 77. Se eu for pegar a média de setembro a janeiro, 30 mil de lucro líquido todo mês. E aí, a estratégia está errada? Que eu acho que não. Pode melhorar? Sempre pode. Isso é indiscutível, sempre pode. Próximo ponto. Trabalhar diferentes preços. Dia de semana, finais de semana, porque a demanda é diferente. Aí tem pessoas que pegam um calendário e colocam ele de forma estática. Ou seja, de segunda a domingo, o meu preço é o mesmo. Putz, velho, como pode? Se você sabe que vende bem no final de semana, como é que você vai colocar o mesmo preço num dia de semana que você não vende também? Isso na minha cabeça não faz sentido nenhum. Mas tem pessoas que ainda são assim. Até porque, se você para pensar, o desenvolvimento de estratégias hoteleiras, tá? Eu nem sou tão velho na hotelaria assim. Eu entrei na hotelaria em 2017, né? Então, vamos dizer aí que eu tenho 5 anos, né? De hotelaria, mais ou menos, 5, um pouquinho mais de 5. Então, você preste atenção no seguinte, que no passado, as pessoas faziam assim, ó, diária de alta e diária de baixa. Seja segunda, domingo, é o mesmo preço. Antigamente era assim. Para quem é mais antigo do trade hoteleiro, né, não estou falando dos anfitriões, mas os anfitriões prestem atenção que com os erros dos outros, a gente aprende e corrige para ter um melhor desempenho no futuro. Então você começa a entender que no passado, a hotelaria era como? Período de alta, período de baixa. Ponto. Depois, período de alta, período de baixa, dia de semana e final de semana. Ponto. Aí, hoje em dia, tem estratégias muito mais avançadas, que eu sendo bem sincero para vocês, tá? Não me interpretem, né, como uma pessoa arrogante, mas eu estou falando isso para o seu bem. Mas vocês ainda não estão preparados, vocês ainda não têm essa preparação para entenderem que não se individualiza a tarifa. Essa preparação vocês não têm. Porque eu precisava de muito mais tempo para trazer essa base. Meus alunos sabem disso. Se tiver aluno meu por aqui, eu vi que tem alguns alunos que entraram aqui, estão preparados, já sabem do que é. Diz assim, Lagreca, a gente não individualiza a tarifa. O que é que a gente faz? O que é que paga a conta? Que é o tema da live. Diária média não paga boleto. O que é que paga boleto? O que paga boleto chama-se RevPAR. O que é RevPAR, Lagreca? RevPAR significa Revenue, receita, per available room, ou seja, receita por quarto disponível. Isso é o que paga a conta. Aí o quarto disponível, Lagreca, mas eu não tenho quarto. Eu tenho uma casa por temporada. Opa, peraí, meu amigo. Interprete na sua situação. Quando eu falo quarto disponível, eu estou falando isso, ou pode ser quarto disponível, pode ser imóvel disponível. Quando eu falo custo quarto vazio, pode ser o quarto vazio de um hotel, uma pousada, como pode ser o custo da tua casa fechada. Não seja um cara literal. Eu acabei de publicar hoje, né? Então, assim, não vai no pé da letra. Entende o contexto do que eu estou falando. Entende o contexto. Não fala, eu não sou assim. Todo mundo é assim, cara. Todo mundo é assim. Então, o que paga a conta da tua hospedagem não é tua diária média. Por que não é tua diária média? Porque, vamos supor, tu é um anfitrião. Tu tem 30 dias para vender. Se tu vender 3 noites, cada noite por R$1.000, tu tem uma diária média de quanto?
Tu vai faturar 3 mil e tu tem uma diária média de R$ 1.000. Mas quanto é que está a tua taxa de ocupação? Se tu vendeu 3 noites, tá 10%. Aí tu, porra, minha diária média tá top, mas a minha ocupação tá baixa. E é exatamente o tema da live que está aqui no Instagram. E você que está me vendo no YouTube, está aqui embaixo. Ou seja, diária média não paga a conta, porque você pode estar com a diária média alta, mas a sua ocupação está baixa. Então, é melhor que eu diminua a minha diária média e eu tenha mais saída do que eu estar com a diária média alta com pouca saída. E aí, um tema que vocês não estão preparados, que eu falei, é o seguinte, que dentro de um dos pilares que eu ensino, dentro do método de hospedagem lucrativa, é o pilar da diversificação tarifária. E o que é a diversificação tarifária? É tipo assim, quanto mais preços disponíveis e simultaneamente eu tenho, maiores são as chances que eu tenho de vender. Então, por exemplo, na plataforma da Booking, você pode cadastrar 16 tipos de tarifas simultaneamente. Simultaneamente. 16 tipos de tarifa. Como assim, Lagreca? 16 tipos de tarifa e eu só achei que tinha tarifa de semana e final de semana. Pois é, o jogo é um pouco mais profundo. Quer jogar um jogo de Liga dos Campeões? Quer jogar um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro? Fica aqui comigo. Porque eu não vou te ensinar baboseira, eu não vou te ensinar groselha. Mas o que eu vou te ensinar, tem que prestar atenção. Então, o que eu vou trazer aqui, obviamente, que eu precisava de muito mais tempo, é que você tem que entender que não se individualiza a tarifa. Porque o mesmo imóvel ou o mesmo quarto de hotel e pousada, ele pode ser vendido por diversos preços diferentes. E o que vou saber se eu estou ganhando dinheiro ou não é a minha receita por quarto disponível. Óbvio que se eu conheço o custo do meu quarto vazio, eu nunca vou vender abaixo dele, eu nunca vou tomar prejuízo. Isso é óbvio. Essa segurança eu tenho e eu bato no peito e digo assim, se você conhece o custo do seu quarto vazio e você é meu aluno e você sabe como é que funciona, você sabe como é que precifica, você sabe o que é que soma com o quê, você sabe trabalhar essa estratégia, nunca você vai ter prejuízo. Nunca. Isso aí não tenho a mínima dúvida. Nunca. 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 Agora, se você não sabe, aí você fica lá, ativa a promoção de preço inteligente do Airbnb, ativa para tu ver a bomba que tu senta, ativa. Ativa lá também os gênios, ativa lá tarifa de celular, ativa o preferencial, ativa uma compra antecipada, sai ativando todas as promoções para ver se tu vende. As promoções são excelentes ferramentas, desde que você saiba utilizar. Desde que você conheça o custo do seu quarto vazio. E você saiba como combinar elas de acordo com o seu tipo de hóspede, de acordo com a sua região, de acordo com a cidade que você está, com o seu tipo de imóvel, os seus concorrentes. Aí funciona. E, obviamente, que, como eu digo, existem muito mais pontos. Por isso que dentro de uma live, se eu for sair metralhando aqui, eu sinto que eu termino complicando mais a vida do que facilitando. Mas para você entender, não se individualiza a tarifa. Lá, Greca, por quê? Eu preciso de mais tempo, eu não tenho como te explicar, mas não se individualiza a tarifa. A gente sabe quanto ganha pela receita por imóvel disponível, por dia disponível, ou receita por quarto disponível, que é o Revipar. Ponto. Segundo ponto, que você precisa entender também. Dentro desse cenário, né, que a gente faz todo esse cálculo, você começa a entender também que cada tarifa, cada precificação, ela é conectada numa política diferente. Então, por exemplo, eu tenho política de alta estação, eu tenho política de baixa, eu tenho política flexível, semiflexível, política rígida. Então, isso é um jogo de um grande número que eu preciso de muito mais tempo para falar, tá? Muito mais tempo, tá? Então, aí eu vejo uma pergunta aqui lá, Greca, qual o cálculo que faz? Semana triplica suas reservas. Segunda aula da semana triplica suas reservas, eu dou a base do cálculo. Eu dou a base do cálculo. Tô vendo aqui, ó, o pessoal que tá me vendo no YouTube, que eu tô falando aqui, ó, tem uma pessoa me perguntando aqui no Instagram. O cálculo do custo do quarto vazio. Você tem uma live? Qual? Aula número 2, quarta-feira, semana triplica suas reservas, dia 30 de março, né? Dia 28 é segunda, aí terça-feira a gente não tem aula, tem aula na quarta, dia 30. Então, dia 30 de março, às 8 horas da noite, eu respondo a sua pergunta na semana triplica suas reservas, onde eu vou trazer a fórmula do cálculo do custo do quarto vazio. Beleza? E, obviamente, que nas outras aulas eu vou falar dos pilares, vou falar de precificação, vou falar de erros, vou falar de alguns vários outros pontos que a gente tem também. Então, se não se inscreveu ainda, aproveitando que eu quebrei a live agora, se inscreve aqui. Você que me vê no YouTube, tem um link aqui embaixo. Você que me assiste no Instagram, aqui em cima. Beleza? Na minha bio. Quando acabar, tu corre lá e se inscreve. Então, esse é o ponto. Próximo ponto. Como é que eu precifico também, Lagreca? Mercado, oferta e demanda. Se eu tenho um produto que tem pouca diferenciação, eu estou muito mais sujeito
a oferta e demanda do que quando eu tenho um produto diferenciado. Isso é óbvio. Porque quando eu tenho um produto diferenciado e eu sei fazer marketing para mim mesmo, eu tenho como fazer marketing para mim mesmo, eu dependo menos dessa oferta e demanda, porque eu vou buscar meu hóspede. Agora, quando você não sabe fazer marketing para você ainda, você não é aluno do Lagreca, você não sabe fazer tráfego pago, você não sabe as estratégias, aí obviamente que as suas vendas derivam exclusivamente por plataformas. E que não tem nada de errado com isso. Eu tenho alunos meus que triplicam reservas, que vivem das suas hospedagens só por conta de plataforma. Então, o próximo preço, né, o próximo ponto que define a sua precificação seria oferta versus demanda. Então, recapitulando até agora, custo do quarto vazio, saber o hóspede, para quem eu quero vender, poder aquisitivo, saber me posicionar, qual é a minha proposta de valor, porque tudo isso está atrelado a quanto eu cobro. Porque se eu cobro muito e nada disso aqui, né, eu fiz corretamente, ou seja, eu não tenho proposta de valor, eu não tenho diferenciação, eu não sei me posicionar, eu não sei para quem eu quero vender, então o preço vai ser o mais barato possível. Por isso que eu sempre digo para você que quanto mais genérico você for, você acha que está agradando mais pessoas. Pelo contrário, você está afastando mais pessoas, porque você é genérico. Então, não seja genérico. Imagina aqui, se eu fosse um cara genérico, se eu não me posicionasse, se eu ficasse aqui em cima do muro, depois esse cara não tem opinião nenhuma, esse cara não fala nada, não se posiciona, fica ali, naquele cara, sabe aqueles tipos de pessoas vaselina, escorregadio, que o cara fica querendo ser boa praça com todo mundo? Eu não sou boa praça, eu tenho a minha opinião. Se você gosta ou não, eu respeito, mas eu não vou deixar de emitir minha opinião se você gosta ou não, porque eu falo o que eu penso e o que traz resultado, porque eu não compartilho nada do que eu não faço na prática e nada do que eu não executo. Eu não publico o que eu leio em livro, porque eu vivi na prática isso, muitas vezes, muito tempo, vivi na prática, trabalhando na Booking, e vivo na prática dentro de um hotel e fora com os meus alunos, consultorias, mentorias, participação de conselho de administração de hotéis. Então, assim, eu vivo isso no dia a dia, que eu tento trazer um pouco do que eu vivo, compartilhando com vocês aqui na nossa live. Então, custo quarto vazio, hóspede-alvo, posicionamento, proposta de valor, demanda para as diferentes épocas do ano, a sazonalidade, dia de semana, final de semana, oferta versus demanda, mercado como é que está, as taxas que incidem no canal direto. Ponto. Isso aí é um ponto que pega muito. Você hoje que quer vender, você tem que saber o quê? Putz, eu quero vender. Como é que eu precifico? Eu vou falar na aula número, eu acho que é na aula número 2 da semana Triplica Suas Reservas. Na aula número 2, na quarta-feira, dia 30, eu explico para vocês exatamente como é que eu dou a precificação. Porque tem várias etapas dentro da precificação. Então eu tenho que saber custo do quarto vazio, quais são as taxas que incidem, o que é que eu tenho que calcular dentro do meu preço para que eu consiga vender bem pelas plataformas. Obviamente que reservas diretas é mais fácil, porque você não tem tantas taxas, né, de canais, tipo comissão, descontos, cartão de crédito, impostos, né? Então, talvez na venda direta você precifique de forma mais fácil, né? Menos, digamos, menos taxas que incidem, mas mesmo assim ainda dá trabalho. Próximo ponto. Qual é o preço praticado pelos meus concorrentes? Eu falei para vocês que eu não copio meus concorrentes. Eu não copio os concorrentes. Eu simplesmente observo o que é que os meus concorrentes estão fazendo. Eu tenho uma noção de quem é meu hóspede, de quanto é meu custo do quarto vazio, tudo isso que eu falei agora, mas eu também tenho que olhar os concorrentes. Eu não posso me dar de louco, a não ser, e aí mais uma vez eu repito, eu não falo para a minoria. Por exemplo, teve um cara que, não sei se ele está aqui na live hoje, que ele me mandou uma mensagem, né, uma semana passada, eu acho, e, cara, eu vi o meio de hospedagem do cara, é diferente. É um lugar bacana, diferente, porque o cara tem uma cama, que a cama fica no elevador, aí a cama sobe pro teto do quarto. Aí o teto do quarto abre e a cama sobe, e o cara tá olhando as estrelas, o cara dorme olhando para as estrelas, pô. Cara, é top, é uma experiência diferente, é uma parada diferente. Então ele botou como se fosse um elevador mesmo, tem um elevador em cada ponta da cama, né? Cada ponta da cama tem uma haste, e aí você aperta o botão e a cama vai subindo. Você, porra, aí o teto abre, aí você, hoje eu vou dormir, vou dizer pra minha mulher, nega véia, a gente vai dormir hoje olhando para as estrelas, vamos contar as estrelas. Cara, é uma experiência massa. Isso é um produto muito diferente, eu nunca tinha visto isso antes. Então, nessa situação, esse cara pode se dar o luxo de, tipo assim, se ele fizer um marketing muito bom também, tá? Isso depende também do marketing dele. Mas ele pode se dar o luxo de cobrar uma diária diferente. Por quê? Quem é que tu conhece que tem uma cama que suspende? Quem que tu conhece? Eu não conheço ninguém, eu só conheço esse cara.
que está lá em Minas, se não me engano ele. Acho que ele está até em Minas. Não sei se ele está aqui na live, eu não vi comentário dele por aqui, mas eu vi esse cara, ele, se não me engano, ele é mineiro. Pelo sotaque dele, acho que ele é mineiro. Então, é importante que você entenda, né, a sua base de precificação, você entender a sua base de precificação, porém, você também tem que olhar para os concorrentes. Porque se você não tem esse produto tão diferenciado como esse que eu acabei de citar, obviamente que se for uma diferença sutil ou que os hóspedes não percebam tanto isso, cara, eu tenho que me preocupar. Não posso também cobrar algo muito que destoe muito do meu mercado, porque aquilo ali vai impactar nas minhas vendas. E próximo ponto, tá, que é importantíssimo que vocês entendam, é o seu objetivo. Eu acho que isso poderia ter sido até o primeiro tópico que eu poderia falar. Por que o objetivo? Porque, a minha precificação, ela está muito atrelada aos meus objetivos. Eu sempre digo para vocês que todo meio de hospedagem, né, independente de hotel, pousada ou anfitrião, o primeiro objetivo seu é tipo assim, o que é que eu quero para a minha hospedagem? Qual é o meu objetivo principal? Quero viver dela? Quero pagar minhas contas? Quero ter uma renda extra? Qual é o meu objetivo principal? Beleza, pensei naquilo. Segundo ponto, quanto de dinheiro eu preciso para atingir meu objetivo principal? Terceiro ponto, para quem eu vou vender que vai enxergar valor no que eu ofereço, que tem condições de pagar o meu preço para que eu chegue no meu objetivo principal? Ponto. É uma tríade, digamos assim. Isso aqui é uma tríade. Ou seja, objetivo principal, quanto que eu preciso de dinheiro e quem paga por isso. Ponto. Uma tríade. Dito tudo isto, o que é que eu preciso saber? Que na minha estratégia, eu tenho que saber, né, se eu quero ganhar no volume de vendas, que é a estratégia que eu tenho aqui no hotel. Aqui no hotel, eu confesso para você que eu não tenho muitos diferenciais. Não tenho. Pelo contrário, tenho pouquíssimos, ou quase nenhum. Talvez os meus diferenciais sejam, digamos, estruturais. Manutenção limpa, manutenção boa, hotel limpo, localização, próximo da praia, bairro turístico, próximo de feirinhas de artesanato, próximo de restaurantes. Eu estou na área nobre. Ponto. Isso talvez seja um diferencial. Mas em termos de estrutura, eu não tenho muito diferencial. Então, o meu objetivo aqui, eu não posso ganhar num ticket alto. Eu tenho que ganhar no volume. Então, como eu tenho as margens, eu aperto. Por quê? Porque eu tenho condições favoráveis dentro do hotel. Eu tenho energia solar, eu tenho água de poço. Então, isso me permite ter um custo do quarto vazio mais baixo, onde eu consigo ter uma precificação agressiva e eu consigo ganhar no volume. Essa é a minha estratégia. A sua, eu não sei, eu não conheço a sua particularidade, mas você tem que escolher se você quer ganhar no volume, que essa é a estratégia que eu uso aqui, ou se eu quero ganhar no ticket. Lagreca, por exemplo, eu tenho alunos que falam assim, Lagreca, eu não quero muito entra e sai, principalmente quem é anfitrião. Eu não quero muito entra e sai, porque dá muito trabalho, check-in, check-out, lavanderia, limpeza, check-in, check-out. Dá muito trabalho. Eu não quero isso, eu prefiro vender menos, estadias mais longas, com ticket mais alto. Tem alguma coisa de errado com isso? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então a pessoa entende que é o seguinte, para eu vender num ticket mais alto, com diárias mais longas, o meu meio de hospedagem tem que proporcionar essas condições. Eu, aqui no hotel, eu não tenho condições de fazer isso. Não tenho. É uma viagem da minha cabeça eu pensar um negócio desse. Quem é que vai ficar 5 dias aqui no hotel pagando diárias caríssimas de 300, 400 reais? Eu não vou vender nunca. Eu vou falir o hotel se eu fizer um negócio desse. Eu vou falir o hotel. Então, na minha cabeça, é assim. Você quer ganhar? Beleza. Se eu quero ganhar tickets altos vendendo menos volume, eu tenho que ter uma percepção, uma proposta de valor enorme. E como é que eu faço isso? Voltando ao começo da live, entendendo para quem eu quero vender. Porque aí a estratégia funciona. Então, dentro da minha precificação, existem todos esses pontos que eu tenho que saber. Todos esses pontos aqui que eu passei por aqui que são importantíssimos. Porque a precificação não é um ato isolado. Não é um ato isolado. Não é tipo, bater o olho, quanto é que eu cobro lá, Greca, agora? Não é assim que funciona. É um conjunto que você precifica. Custo quarto vazio, quem é meu hóspede ideal, como que eu me posiciono, qual é a minha proposta de valor, qual é a demanda para as diferentes épocas do ano, qual são o meu preço dia de semana, final de semana, oferta versus demanda, mercado, as taxas que incidem nos canais indiretos, o preço praticado pelos concorrentes, os meus objetivos, né? Que eu tenho que saber se eu quero volume, se eu quero ticket. Então, isso aqui é um pouco da noção que eu trouxe. Fui, turma.